Então, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa Espírita, alguns presencialmente, é sempre um prazer, é o reencontro, é a alegria e a aprendizagem. Outros aí em casa, onde estiverem, conseguirão acompanhar-nos, seja em direto, seja a posteriori, e é sempre gratificante. E nestas nossas tardes nós temos sempre partilha, busca, aprendizagem, questões, portanto, tudo isso faz parte do nosso crescimento pessoal. E é precisamente isso que aqui vamos ter hoje, o convite à busca em nós próprios da construção do melhoramento, que, sendo uma lei natural, será inevitável. É tudo uma questão de tempo. Mas estas ferramentas são-nos preciosas e, como tudo se aprende, viver, seja na vida física, seja na vida espiritual, também se aprende. E é isto que nós estamos aqui hoje a fazer. Então, como habitualmente, nós vamos, e antes de apresentar a palestrante, nós vamos fazer uma prece, não por ritual, mas porque todos nós caminhamos na vida física esquecidos da nossa essência espiritual. E quantas vezes, no dia-a-dia, uma simples prece sentida do coração é o suficiente para nos religarmos a Deus, à nossa essência divina, ou seja, a Deus em nós, e até às boas intuições que a espiritualidade bondosa, inclusive o guia espiritual de cada um de nós, nos envia. Sem isso, dificilmente nós conseguimos fazê-lo. Então, vou-vos pedir para cerrar os olhos e simplesmente confiarem. Vamos confiar em Deus, confiar no nosso Pai Criador, que nos ama incondicionalmente na fase de vida e de construção de nós mesmos em que nos encontramos. Deus ama-nos na fase em que estamos. Deus ama-nos pelo potencial que existe em nós. Deus ama-nos porque nos conhece como ninguém. Na certeza de que amanhã, mais além, seremos seres puros, equilibrados, harmoniosos, amorosos, fraternos. Até lá, que sejamos conscientes do trabalho que há a fazer em cada um de nós nessa conquista. Pedimos ao Mestre Jesus que nos apoias, que és por excelência o nosso mentor, que a tua luz nos cubra neste momento, envolvendo, impregnando em nós a capacidade de retermos não só o teu amor, mas também todo este conhecimento que nos levará certamente à transformação em nós do processo que há a cumprir para atingirmos o patamar que tu, Mestre, já atingiste. A todos que fazem parte do nosso processo e, em especial, hoje, a nossa querida palestrante, o nosso bem-ajam para todos. Um excelente sábado. Muito obrigada. Então, eu disse no início que ia apresentar aqui a palestrante, guardei o melhor para o fim. E hoje é com muito prazer que temos uma querida amiga, a doutora Isabel Barroso, e para nós a conhecermos, como é a primeira vez que ela vem cá palestrar, já tivemos o prazer de estar aqui com ela, mas é a primeira vez que ela vem palestrar, então hoje eu vou aqui fazer uma descrição para nós a conhecermos. Então vou aqui dizer, tenho aqui uma cábula e vocês já vão perceber porquê. É que não posso dizer assim uma coisinha que depois vou dizer no fim. Ela não quer, mas eu faço questão, porque nós é a primeira apresentação. Então, Isabel Barroso é mestre em Psicologia Clínica, é pintora e educadora expressiva, é pós-graduada em Coaching Psicológico,
é apaixonada pelo autoconhecimento e autodesenvolvimento e é cientista da sua própria vida. Estão a ver como eu tinha que ler? Juntando a paixão pelas artes e filosofia, decidiu licenciar-se em Psicologia na Universidade de Lusíada do Porto. Aliás, tenho a dizer que ela hoje fez esta deslocação diretamente do Porto. Muito obrigada. Muito obrigada. As pensas próprias. As pensas próprias. Isto é digno, não é? Temos muito a aprender. Com especialização em Clínica e Saúde. A disciplina Psicologia da Arte e da Expressividade foi a sua inspiração, tendo como mestre o professor Dr. Álvaro Miranda Santos. Dedicou-se à investigação na área das neurociências no INPP, que eu não vou dizer que é para não passar aqui vergonha, vocês procuram na net, por favor, e na área, porque mete aqui um bocadinho de inglês, e na área da Psicologia da Educação e Comunitária, trabalhando com o professor Dr. Paulo Moreira, da OMEE, esta eu vou dizer, que é o Observatório de Melhoria e Eficácia da Escola. Procurou sempre agregar conhecimentos através de formação em várias áreas complementares. Obteve o certificado de formação pedagógica dos formadores e desenvolveu o projeto Vida, Desafios e Soluções. Olhem só, Vida, Desafios e Soluções. Que propõe a reedição de nós mesmos como seres biopsicossocioespirituais. Muito bem. Agora vou-vos dizer, sabem como é que ela se descreveu para nós? Como avó. Adora ser avó. E como me identifico, e aliás muitos que aqui se encontram também certamente se irão identificar, fica este miminho. Então vamos ter aqui connosco, obrigada a nós, a nossa querida Isabel. Vamos só aqui ver. Está bem assim? Ok. Então vá, vamos aqui. Colocando aqui. Exato, vamos aqui fazer uma partilha. Ok. Pronto, obrigada também. Olá a todos. Agradeço antes de mais toda esta gentileza e carinho na minha recepção. Espero contribuir um pouquinho com aquilo que eu fui aprendendo ao longo da minha vida, que já é assim um bocadinho, não é assim tão curtinho, portanto, pronto. O meu contributo é essencialmente da minha experiência de vida, para além do conhecimento, obviamente, livresco e de todos os mestres que vou buscar e beber, mas aquilo, não há nenhum livro que possa dizer mais a nós próprios do que aquilo que nós mesmos experienciamos, não é? E isso, no fundo, é o que se chama de ciência experimental, não é? Então, o nosso tema de hoje, para conversarmos, é a construção de si mesmo. Objetivo prático, obviamente. Não adiantam as teorias se nós não pusermos as coisas em marcha, não é? A construção de si mesmo. Primeiro, para esta construção, nós precisamos de quê? Essencialmente, para início, de vontade. Nós temos que ter este clique, esta faísca inicial da vontade, que vem do nosso espírito, obviamente. Nós vamos ver mais adiante que as componentes do nosso espírito, da nossa mente, melhor falando, são a vontade, o pensamento e o sentimento. Então, vamos iniciar isto. Com vontade, nós temos um projeto de construir algo, neste caso a nós, mas pode ser uma obra de arte, como está aqui explícito. Depois deste projeto elaborado pela nossa mente, nossa imaginação, nós precisamos de recolher o material, nós temos que escolher o que é que vamos buscar. Ora, na nossa vida prática nós também escolhemos que livros lemos, a que lugares vamos beber conhecimento, não é? Portanto, esse é o nosso material de recolha. E depois temos o trabalho diário, de picaretar, neste caso, uma escultura, ou se for um quadro, obviamente a pincelada, se for um livro, a escrita, mas tem que ser um trabalho contínuo, porque se esse trabalho é abandonado, nunca chega ao seu término. Então, a nossa construção, deverá ser, a partir do momento que temos essa consciência e essa vontade, deve ser um exercício diário para que seja concluído a tempo, porque o tempo é um recurso que não é armazenável, não é verdade? E, portanto, nós todos não sabemos qual é o nosso tempo e como ele não é armazenável, precisamos de o aproveitar. Se, de facto,
Esta é a nossa vontade, portanto, construirmos, descobrirmos e evoluirmos. Então, tenho aqui, recolhi uma frase, texto micro, de Platão, de um pensamento, e que vamos analisar. O ápice é a ponta, não é? Ponta máxima do ser humano é ser humano. O que é um ser humano? Antes de mais, se formos a ver a nomenclatura, na nomenclatura biológica, esse ápice, para já, está no Homo sapiens. Significa homem sábio, homem que se pensa a ele próprio. Só que eu creio que ainda não chegamos muito lá, em percentagem humana da Terra, creio que ainda não chegamos lá. Mas todos, não é? Em maioria. Mas este Homo sapiens é o que nos faz ser descritos como ser humano. Então, ele pode ser e deve ser aquilo que puder. Aquilo que ele puder ascender, ele deve sê-lo. Portanto, isto mostra-nos o quê? A necessidade de um trabalho contínuo para sermos Homo sapiens, não é? Um trabalho contínuo e fala-nos a seguir, aportando ao mundo valores, virtudes e sabedoria. Ora, esse trabalho deve ser direcionado então aos nossos sentimentos e emoções para que os transmutemos dos inferiores aos superiores. Portanto, então, agora a modo de resumo. O ápice do ser humano é ser humano, Homo sapiens. O que ele pode ser, ele deve ser. Portanto, trabalho permanente, não é? Para chegar a esse objetivo. Aportando ao mundo valores, virtudes e sabedoria. Portanto, já se pressupõe então a existência de dois níveis, o mundo superior das ideias e o mundo material, onde isso deve realmente, nós somos os portadores dessa luz, não é? Somos os intermediários, digamos assim, em que aportamos o que está no mundo superior para materializar. Para isso temos que ter essa consciência do dever, não é? Eu gosto muito do Platão. Bom, nós, seres humanos, somos seres, além de sermos seres grupais, nós estamos envolvidos sempre em contextos. Nós precisamos, desde a nossa concepção à morte do outro. Isso significa que temos estruturas sociais, familiares, e, portanto, não podemos ver-nos nunca desajustados no nosso ambiente. Que é diferente. Por exemplo, nós estamos aqui, mas existem outros povos que têm outros ingredientes, obviamente, circundantes. Mas então vamos ver a análise da nossa perspectiva. Hoje em dia, esta análise para o nosso contexto acho que é bastante global. E, portanto, vamos lá. Temos uma crise atual onde existe uma desestruturação dos ecossistemas todos da vida. Como se fossem as bonecas, são as escolas, é a área da educação, é a área da saúde, é a área da política e por aí vai. E nós próprios, não é? Portanto, há uma fragmentação do homem porque nós não conseguimos estar desajustados deste todo. Não é? Começa logo no nosso núcleo familiar. As próprias famílias hoje em dia estão tão desestruturadas, não é um problema. Se formos a ver uma árvore como uma imagem da situação na Copa, que é o que nós vemos, temos a insatisfação de todos, a falta de esperança, o anestesiamento. Este anestesiamento, nós vamos ver já a seguir, é uma forma de defesa, é não querer sentir a dor, nem a ansiedade. Então isto provoca um fechamento. Só que o problema do fechamento é que depois ficamos isolados, com a sensação de solidão, enfim, agrava-se tudo porque ficamos realmente ilhados e perdemos esse contacto com o que é mais elevado. Na raiz, que é onde não se vê, quais são então os verdadeiros problemas? É a falta de altruísmo. O egoísmo prevalece. O egoísmo prevalece, vamos já adiante ver de onde vem essa história do egoísmo e o que é realmente esse egoísmo, o ego. O egoísmo é a exacerbação de um ego que é necessário. Bom, a falta de altruísmo, a falta de conhecimento atualizado. Este conhecimento atualizado, eu ressalto o atualizado porque as próprias ciências, ditas ciências, não absorvem, não, enfim, interiorizam e nem publicam
o conhecimento existente hoje em dia. Portanto, há aqui uma divisão de águas entre a ciência tradicional e ultrapassada e a ciência pós-materialista, que pressupõe muitas outras coisas, não é? E muda absolutamente tudo, tanto nas respostas que nos dão como na compreensão. E a falta de autoconhecimento. Nós, absolutamente, temos um pouco de dificuldade, todos nós, em entender o que é isso do autoconhecimento, como é que nós adquirimos esse autoconhecimento, afinal. Fala-se tanto em autoconhecimento, mas afinal, como é que nós fazemos isso? Parece uma coisa tão complicada. Bom, há uma chave. Há uma chave, e então, com uma análise das necessidades que temos a nível social, global e individuais, vamos ver quais são os nossos recursos. Os nossos recursos baseiam-se, isto é assim um sumário do sumário, baseiam-se em 3 pilares. Um deles é o conhecimento. Se nós não estudarmos e não soubermos o que existe ao nosso dispor, não temos um caminho a ser feito, não temos base de dados. O autoconhecimento, porque se não soubermos quem somos, se estamos a ser influenciados por outrem, ou se de facto aqueles somos nós que estamos a escolher, sem grandes influências, também não é um caminho que leve a um futuro de acordo com o que nós queremos. Felicidade, saúde e por aí. E a prática do bem? A prática do bem não é algo que tenha um vínculo apenas com a religião. Ou não, porque a prática do bem está mais que comprovado de que para ter saúde mental, física, esta prática do bem é essencial. E vamos já continuar por aqui, para compreendermos melhor. Então, o conhecimento que nós podemos adquirir é uma base de dados. É como um computador. Se não tiver base de dados, não serve para nada. Nós temos que estudar tudo. Nós devemos estudar tudo o que nos for possível e que nos permita, de facto, desenvolver. Os contributos para o esclarecimento da humanidade, o tutorial da vida, existe. Se nós formos a ver os grandes filósofos de antigamente, se formos a ver grandes homens que temos, ainda há pouco tempo sei que houve uma exposição muito, muito linda sobre Gandhi, um grande homem. Há exemplos de vida, esses são os nossos tutores. Nós não estamos à deriva. Nós temos tutoriais de vida deixados até aos nossos dias, sempre temos, inclusivamente familiares, professores, amigos sinceros, todos nos trazem coisas importantes para nos desenvolver. O autoconhecimento inclui, essencialmente, aprender a pensar com qualidade. Vamos desenvolver isto um bocadinho mais à frente, todos nós pensamos, mas qualitativamente, nem todos. Usar a arte da dúvida, da pergunta, para nos levar a um processo de interiorização. Quem sou eu? O que é que me define? Que gostos é que eu tenho? É muito simples, porque é que uns gostam de ir para o cinema, outros gostam de ficar em casa a ler, outros gostam de conviver e estar sempre com muitos amigos, outros gostam de estar mais sozinhos. Somos todos diferentes, mas é bom entendermos os porquês de sermos de uma determinada forma. O que é que eu quero da vida? O que é que eu realmente quero da vida? Isto é muito importante para definirmos o nosso trajeto. Ora bom, a prática do bem é importantíssima. Porquê? Certo, faltam-me aqui as pegadas. Uma forma também importante de nos observarmos é vermos o nosso rastro. O que é que nós deixamos pelo nosso caminho? Felicidade? Dissabor? O que é que nós aportamos no nosso caminho? A prática do bem, então, é no convívio com o outro. O outro, basicamente, é o nosso espelho. Nós não vivemos sem o outro. E, portanto, precisamos sempre, como já falamos no início, de alguém ao nosso lado. Nós não somos seres que devam ou possam viver isolados no meio de uma montanha, normalmente. Não, nós somos seres gregários, não é? Então, é no convívio com o outro que somos desafiados a enfrentar a nossa rigidez intelectual, com o que pensamos e compreendemos de nós próprios
e do mundo que nos rodeia. Muitas vezes somos muito rígidos e não nos apercebemos. Entramos em conflito, tumba, porque o outro pensa de uma forma diferente de mim e não entendemos que há espaço para tudo. Cada um, conforme o seu historial, dá significado à vida de uma forma muito única. Então, é muito importante criar um relacionamento interpessoal aberto e capaz de produzir amigos genuínos e superar as raízes da solidão. Uma atmosfera livre de competição desenfreada e de individualismo. Bom, então, agora vamos só para terminar esta introdução, entender, nós ouvimos muito falar de amar os inimigos, e achamos que é uma impossibilidade, mas não é. Reparemos, isto significa não guardar ódio, rancor, remoer as coisas, o desejo de vingança, quando ele vai ver quando chegar aqui. Portanto, não se opor a uma reconciliação. Eu coloquei aqui até Joana de Anjos, porque Joana de Anjos é alguém que, de facto, tem muitos livros que deveriam ser lidos e estudados, porque tem uma certa... de uma forma fácil, dá-nos ferramentas para essa nossa compreensão. Ter pensamentos tolos, débeis e absurdos não dependem do eu, não dependem. Nós vamos ver, porque a nossa mente individual está contida numa mente muito maior. São os chamados campos energéticos, morfogenéticos, não é? E, portanto, muitas das vezes pensamentos que afloram até nem são nossos. Por isso é que é importante nós sabermos o que é nosso e o que não é. Porque às vezes somos levados pela revoada, não é? E lá está, não estamos no caminho da nossa construção. Estamos com a nossa obra de arte parada. Pronto, então, se isso não é nossa responsabilidade, é da nossa inteira responsabilidade permitir que esses pensamentos se transformem em exigências, gritos, atitudes violentas, explosões. Isso é da nossa responsabilidade. E quem nos fala muito bem sobre todos estes aspectos, e também são livros acessíveis, é o psiquiatra Augusto Cury, que eu penso que muitos conhecerão. Então, vamos começar então agora um pequeno périplo sobre as coisas práticas. Isto aqui somos nós, historicamente, não é? Começamos por ter grunhidos, ser mais animais, ter uma parte do cérebro que é aquela a cor-de-rosa, que é a parte reptiliana, que é a parte instintiva. Fomos evoluindo, depois passamos a ter aquela parte alaranjada, que é o cérebro límbico, ou mamífero, em que já nos assemelhávamos mais aos grandes símios, não é? Ao macaco, já tínhamos emoções. Portanto, as emoções já vêm desde há muito tempo. Mas, quando chegamos ali ao Homo sapiens, que é o segundo, entre o segundo, portanto, é o quarto e o quinto. Entre o quarto e o quinto, naquela época, podemos até chegar que por ali seria o Adão e a Eva, não é? Histórico, não sei, mas poderia ser, em que, de facto, há ali qualquer coisa que muda. Dos grunhidos passamos a uma linguagem. E com a linguagem nós começamos a ter um raciocínio lógico ou dedutivo, que não é possível sem a linguagem. Não sei se já repararam que ninguém consegue pensar sem simbologia, não é? Sem os símbolos, neste caso, sem a linguagem. Então, a partir dessa altura, também se desenvolveu aquela parte azul, que é a parte mais recente do nosso cérebro, não é? Que é o neocórtex, que nos permite, então, ser o quê? O Homo sapiens. E é isso que nós temos que aprender a usar. É esta parte. Porque instintivo já nós somos que a ver. Não é? E emocionais também. E ainda não controlamos bem as emoções, agora vamos ver como é que nós vamos controlar o pensamento, as nossas ideias, não é? Pronto, estamos nesta necessidade de ir por aí, por este caminho. Então, vamos ver, abaixo temos um círculo onde temos um modelo do nosso aparelho psíquico. Em cima é o fisiológico e em baixo é o equivalente psíquico. Então, o ego, o que é isto do ego? O ego, no fundo, eu vou usar uma linguagem assim muito moderna, pode ser que facilite. É assim, o ego é um avatar do nosso self, e o nosso self é o nosso espírito. O avatar, ora, o nosso espírito, que é o nosso self, tem montes de avatares. Nós somos um. Agora, a nossa base de dados que nós apuramos e temos obrigação de ir ao máximo em cada vida,
ela depois, quando nós falecemos, ela vai para a memória do nosso self. E está lá. Quando voltamos a nascer, nós temos estas histórias todas, por isso é que nos lembramos e temos tantos conhecimentos sem ter aprendido ainda nesta vida, não é? Lá vem ele no ADN. Pelo ADN é que se fazem estas, são as cassetes, não é? O nosso cérebro ainda é muito arcaico, é por isso que não contempla ainda determinadas situações de um mundo mais elevado, que não temos essa energia. Então, o ego, nesta vida, o ego inicia-se quando nós somos pequenininhos, com 1 ano de idade, que já temos o nosso nome e já sabemos, eu sou Isabel. Cá está o meu egozinho temporário, não é? Mas eu, na minha totalidade, eu não sou, eu estou Isabel, não é? Mas claro que dizemos todos eu sou, pronto, faz parte do eu sou. Eu não sei se ficou assim clara esta questão do que é o ego, desenvolve-se na infância, portanto, o ego. Agora, o egoísmo é uma exacerbação desse ego, só olhar para si. Nas crianças é normal, não é? Que isso aconteça, estão em formação, mas num adulto já não será. E daí tantos problemas, são seres adultos que se comportam como crianças. Mas muitas das vezes nós usamos o que nós chamamos de mecanismos de defesa do ego, vamos já ver isto adiante, ou seja, fugas da realidade para não sentir a ansiedade. E nestes problemas todos atuais, como nós vimos, cá está. Os mecanismos de defesa são estratégias inconscientes de resolução de conflitos internos ou externos que provocam ansiedade. Desenvolvem-se durante a infância, nos adultos podem se tornar neuróticos quando escurecem a realidade. Pela dificuldade em lidar com a ansiedade gerada pelo meio externo, nós todos nós desenvolvemos fugas à realidade e alguns mecanismos de defesa. O problema é quando aquilo é rígido e nós nem sequer nos damos conta, não é? Portanto, operam a nível inconsciente, que é onde nós não temos acesso direto, não é? Como formas de aliviar a tensão. A maior parte delas, nomeadamente através da negação da realidade e da distorção, que é um perigo. Pronto, estas são várias, não vale a pena estarmos a esmiuçar todos. Vamos fazer só um pequeno exercício para entender melhor. Há um dos mecanismos de defesa muito conhecidos por todos, é a regressão. Nas crianças. Nas crianças é muito fácil. Nasce um irmãozinho, é normal. Voltou a usar chupeta, voltou a usar fraldinha. Enfim, isto é uma regressão. É um estágio anterior de evolução. Agora, nós adultos não temos regressões, pois não? Não. Fumar, beber álcool em excesso, comer em excesso, roer as unhas, infringir leis, conduzir temerariamente, falar como bebés, enfim, muitas outras coisas, não é? Isto é um exemplo de regressões. Há muitas outras formas de nos aliarmos da realidade. Bom, vamos ver aqui o seguinte. Como vimos lá naqueles 5 homens em evolução, vamos ver agora. Desde o início éramos mais como o Minotauro, não é? Que prevalecia o animal sobre o homem, o instinto sobre a razão. Hoje em dia devíamos ser mais como o centauro, isto vendo mitologicamente, não é? O centauro prevalece o homem sobre o animal, ele já tem um objetivo, portanto ele já usa a sua vontade, a sua mente, não é verdade? Portanto, vamos ver que a mitologia também é muito importante. Às vezes nós não ligamos muito aos mitos, achamos que isso é conversa da carochinha, não tenho mais que fazer, não é? Eu gosto mas é de coisas reais. Atenção, porque a mitologia tem muito de verdadeiro. Muito de verdadeiro. Portanto, quem gostar de ir pesquisar e ver sobre as nossas origens, a mitologia já vai lá, aos tempos, sei lá, tão retrógrados, e realmente é a forma como se viam as coisas e tinham muito de objetivo em muitas coisas. Fica aqui esta dica. Não há absolutos, ninguém é 100% sombra ou luz, é claro. Portanto, não nos preocupemos com essa perfeição. E atenção, porque a mente, de facto, é muito rápida. É preciso muito treino, estarmos muito atentos ao que nós realmente queremos, porque senão resvalamos constantemente. E diz-nos, então, o nosso Ricardo Reis.
para ser grande, ser inteiro. Já o Jung também nos diz isso, porque o importante não é a perfeição, porque isso nós não vamos conseguir em uma vida, nem neste estado em que estamos hoje. Perfeição não, é impossível. Mas ser inteiro é uma necessidade. Aceitarmos com todos os nossos pormenores. Todos os nossos pormenores. De acordo com a psicologia transpessoal, há vários níveis de consciência, desde os instintos à consciência cósmica, como vimos lá atrás, e mesmo hoje em dia temos de tudo isso ao nosso lado. Cada ser humano dá significado à realidade de acordo com o seu nível energético. Se não, vamos fazer uma experiência. Se nos pusermos a ouvir e se olharmos para nós, na forma como nós estamos no grupo a conversar, as nossas tendências. As pessoas mais conscientes falam de ideais. As pessoas mais comuns falam de coisas. Conversa o tempo todo, isto, aquilo, coisas. As pessoas banais falam de quê? Falam de pessoas. Esbilhotices, superficialidades, privacidade alheia. Então vamos fazer um exercício quando estivermos com alguém, ou vamos olhar para nós próprios, observando-nos nessas situações. O que eu estou a comunicar e a falar é bom? É útil? É verdadeiro? Porque há aqui umas rasteirinhas pelo meio. Vamos ver. Eu posso fazer uma crítica brutal a alguém. É verdade, eu tenho o direito de dizer isto, porque é verdade, e pô-lo abaixo, sei lá de quê, do chão. Isto chama-se bullying. Nós achamos que bullying é só nas escolas, que acontece, ao longe. Dentro de casa, mães a tratar adolescentes, irmãos com irmãos, pais com filhos, filhos com pais, amigos com amigos, enfim, infelizmente. Mas é um caminho. O que importa é que tenhamos consciência, porque se fugirmos à realidade, se fecharmos os olhos, nunca vamos ver. Sem ter esta coragem de abrir o peito e olhar para a realidade como ela é, nós não conseguimos mexer nela, nem alterá-la, não é? Então, outro exemplo é a besbilhotice, então, que é outra coisa, que é baseada em quê? Em fantasias, em suposições. Já viram o desgaste que é e em que lugar nós colocamos os outros? Isto traz consequências. Traz, e não são nada suaves, não é? Porque, de facto, estamos aqui a implicar coisas muito feias. Bom, então, vamos agora então ver o que é que nos diz Joana. Eu vou aqui atualizar-me. Muito bem. Então, Joana Danches, alguém muito especial, que depois eu falarei um pouco mais sobre o trabalho de Joana, que específico para esta época em que vivemos, tão turbulenta, e, portanto, há que aproveitar o que ela fez com tanto empenho para todos usufruirmos durante este período. Então, ela diz-nos o quê? Que o autodescobrimento, neste momento, é uma condição básica, é o grande desafio contemporâneo para o homem, pois não há como avançarmos, melhorar a Terra, inclusivamente, que queremos, sem nos esforçarmos nós próprios, cada um de nós, a transformá-la, porque ninguém vem cá transformá-la por nós. Temos que ser nós, e não sejamos bebés, a achar que vêm cá, não sei, fazer isto e aquilo, aquilo outro, ou fazemos nós, ou ninguém vai fazer por nós. Porque isto é importante para o nosso desenvolvimento e para a própria Terra, porque esta transmutação das energias só pode ser feita por nós, seres humanos. Essa é a nossa função aqui. É transmutar as energias materiais em mais sutis. Ora bem, então, assim é importante termos consciência dos elementos que compõem a mente. Pensamento, sentimento e vontade. Mas eu vou para não me perder, só vou lembrar-me aqui de um pormenor muito importante, que é assim. Nunca evitemos os sentimentos, não fujamos deles. Vamos compreendê-los. Porquê é que eu sinto isto? Esta energia que pensa e sente é que tem que ser trabalhada. Não a negue. Lentamente, estas emoções e sentimentos negativos, que nós chamamos negativos, vão se transformando em positivos. Esta interação do pensamento, do sentimento, é instantânea, é quanticamente acionada
para o nosso DNA. Ou seja, a cada instante, o nosso DNA está a ser informado sobre aquilo que nós estamos a sentir e a pensar. E, portanto, se nós estamos com pensamentos, de facto, que nós vamos chamar assim, negativos, todos sabemos quais são, os sentimentos negativos, depois é isso que fica gravado. E quando nós deixarmos este ego, o que vai, a nossa base de dados, que vai ser não é, agregada, vai ser essa base de dados que nós estivemos sempre a pensar e a sentir. Portanto, é importantíssimo, se realmente queremos um determinado caminho e um determinado desfecho para a nossa vida, então temos obrigação de zelar constantemente, pelo que estamos a pensar. É claro que ninguém é perfeito e estamos constantemente a ser invadidos por coisas de fora. Mas é isto que eu quero? Não, então vou mudar. É isto que eu quero? Não, então é aquilo. E estar atentos. Dá trabalho? É claro que dá. É claro que dá trabalho, mas é um trabalho que depois se torna muito mais ágil, muito mais fácil Portanto, não se gasta tanta energia, porque quanto mais andamos, mais fácil isto se torna, até que nós interiorizamos esse processo. E aí o que é que acontece? Nós acabamos por transmutar as energias, que é isso que nós temos que fazer para mudar a Terra e mudar-nos a nós. Transmutar as energias, observe os pensamentos, observe o sentimento, cure as suas feridas. Como? Transmutando os seus pensamentos e os seus sentimentos. Não é aquilo que eu quero? Eu mudo, eu posso, eu tenho esse poder. Nós somos poderosíssimos. O nosso pensamento é altamente criativo e pode criar aquilo que é bom e construtivo e pode criar aquilo que é mau e destrutivo. Vamos continuar. Basta vermos as atmosferas das nossas casas. Há atmosferas belicosas, doentias, que a pessoa nem se sente bem, não é? Portanto, a energia, as energias, é tudo a energia, mas estas energias do pensamento, serem positivas, negativas, de acordo com aquilo que se depare, pois assim temos à nossa volta. Já agora vou aproveitar para fazer aqui uma pequenina ressalva. Quando estamos assim com muita energias a mais e sentimos menos bem, há uma pequena coisa que podemos fazer quando estamos neste caminho de querer, óbvio. Então, isto é uma ajuda, não é uma solução única, não é? É uma ajuda. Tomemos um banho, porque a água, nós somos 70% água. Portanto, e porquê? Porque esta água, se tudo é energia, a água é o melhor meio de processamento para cada célula viva, para cada bocadinho, em cada célula temos o ADN, e, portanto, tudo isto funciona desta forma, interativa. Então, ou se não nos dá jeito de tomar um banho e cantar no banho, para mudar estes pensamentos, este peso, não é? Transmutá-lo, pelo menos ouvir uma música agradável, ou então simplesmente estar a respirar, a sentir a respiração, a sentir a água na pele e despejar um pouco de água com sal na coluna vertebral. Porquê? Porque isto é um sistema elétrico, magnético, e, portanto, o sal capta o excesso de energia que se retém no corpo e, portanto, é uma ajuda para drenar. Eu sou de ascendência brasileira e já desde muito pequena que é um recurso muito usado como forma de aliviar excesso de tensão, ansiedade. Quando não temos hipótese do banho, uma bacia de água quente com um bom punhado de sal e mergulhar os pés, fechar os olhos, respirar. Simplesmente vamos já ver o processo, concentrar na respiração, ouvir uma música calma e vamos mudar a energia. É claro que nós normalmente não queremos fazê-lo. Porquê? Porque quando estamos com uma energia mais pesada, mais densa, nós não queremos mexer-nos. Exatamente pelo peso. Quanto mais pesados e pior nós estamos, é como no sono, é como se não... É mesmo estado de dormência. Não temos o esforço, não queremos fazer o esforço de mudar. Mas se tivermos essa noção de que é necessário, esse é o medicamento e é gratuito, atenção, nós podemos respirar, podemos banhar os nossos pés em água salgada e dizemos, não, eu quero um caminho do bem, eu quero um caminho da saúde, da alegria, do bem-estar. Então, recuso-me, isto não é para mim, eu não quero este estado, este não é meu, eu não quero.
e então caminhamos no outro sentido. Então, o que é que nos diz Joana de Ângeles? Então, o primeiro passo é olharmos à nossa volta e a realidade como ela é, sem essas fugas, não é? Sem tapar os olhos. Se taparmos os olhos, realmente não podemos ver o caminho, caímos no buraco. Aceitando-nos sem culpa e sem compactuar também com a nossa inferioridade. Eu nasci assim, vou ser sempre assim. Não. Agora, aceitar-nos que estamos num caminho, num processo. Evitar fugir através de justificativas. O meu pai também é assim. A minha mãe é assim, eu sou igual, vai ser sempre assim. Não, isso são as tais desculpas, são os tais mecanismos de defesa, não é? As fugas à realidade. Reconhecer-se como um ser íntegro. Nós temos coisas que não são agradáveis. Todos temos. Não precisamos de divulgar no jornal, mas também de esconder de nós é que não. Precisamos de olhar para nós. Temos coisas magníficas. Toda a gente tem algo de bom. Eu gosto também muito de uma memória que eu tenho já há muitos anos, que é assim, até um relógio parado está certo 2 vezes por dia. Não é? É muito giro, porque acho que define muito bem isto. E outra coisa, que era como há bocado, abrirmos-nos à mudança, superarmos-nos a nós mesmos. Isso é fundamental. Então, buscar pela realização do homem integral, do si mesmo. Quais são os entraves principais? O excesso de materialismo. O materialismo é esquecermos de que somos seres efêmeros e, ao mesmo tempo, existe vários corpos que prevalecem e, portanto, tudo que é material e que não vai prevalecer é material. E nós, às vezes, vivemos muito como se fôssemos eternos, e somos, só que há aqui um, como é que eu ia dizer, um distorcer desta realidade do ser eternos, não é? Somos eternos, mas às vezes fazemos coisas aqui, ou deixamos de fazer como se fôssemos eternos e tivéssemos todo o tempo do mundo para nos melhorarmos e para nos aprimorarmos. Bom, precisamos, então, isto aqui, então, implica um projeto de estudo sobre a ampliação da nossa consciência. Ela incita-nos a que estudemos os aspectos inconscientes, os seus mecanismos, o ciúme, também algumas emoções básicas, não é? A raiva, o medo, a tristeza, tudo isto deve ser estudado para nos entendermos. E há muitos livros simples, inclusive pequenos cursos, pequenas palestras que podem informar sobre estas questões. Basta que fazemos a nossa agenda, um livrinho com o nosso projeto. E os livros que queremos ler, aquelas dicas que nós vamos buscar a cada reunião, podem ficar escritas. Vamos escrever, isso é estudar cientificamente, é aproveitar. Porquê? Porque se vamos daqui e não vemos mais isto, as coisas passam, não é? Portanto, ter um livro de estudo, onde são anotadas estas ideias principais e aquilo que realmente eu quero, se eu quero, obviamente, temos essa liberdade, não é? E temos também instrumentos práticos, que são a prática de relaxamento, lá está, manter-nos relaxados, a respirar, não é? E meditação. Vamos lá ver à frente como é que se faz uma meditação muito simples. E tenho aqui a série psicológica Joana de Ângeles, que é uma série que também pode ser trabalhada em grupo, inclusivamente, porque é de facto uma ferramenta muito preciosa. Terminando, Joana de Ângeles, ela diz-nos então, a iluminação interior procede da busca, do vir a ser, a busca, é a procura, é o caminho do vir a ser, harmonizando-se com o ser que já foi conquistado. Então é um caminho, um somatório. E aquele que possui maior concentração de reflexão de vida interior, mais facilmente pode iluminar-se. Então, agora vamos passar à visão de Maslow. Maslow, um psicólogo muito importante. Acho que muitos, não sei se conhecem aqui a pirâmide de Maslow, a pirâmide das necessidades, não. Então eu vou explicar rapidamente. Segundo Maslow, e parece que é assim, nós não conseguimos chegar ao autodesenvolvimento enquanto não temos saciadas necessidades que são básicas. Por exemplo, comer, dormir. Olha, uma pessoa que está esfomeada, que não dorme, não é?
que não tem segurança, que está em ambientes de guerra, sociais, não é? Portanto, não tem amigos, vive só, vive na rua, enfim, não tem estima de ninguém. Tudo isto são dificuldades, são, de facto, fatores que impossibilitam ou dificultam, melhor dizendo, a ascensão, portanto, o processo da pessoa olhar para ela própria e analisar-se e ir crescendo. Mas, há aqui o mas, que é o seguinte: nós muitas vezes criamos falsas necessidades, porque hoje em dia a maior parte de nós, embora haja infelizmente muita fome, muitos problemas, guerras, tudo isso que nós sabemos, mas felizmente nós ainda não estamos na idade de Neandertal, que temos a andar a correr atrás de ursos, não é? Para buscar a pele, para nos agasalharmos e por aí vai. Nós temos uma vida mais ou menos, digna, de uma forma mais geral. E podemos, portanto, entender que os bombardeamentos sociais, dos mídia, enfim, e todo o estilo de vida que nós temos aqui ocidental, leva-nos a criar falsas necessidades. Nós compramos, gastamos um tempo imenso a trabalhar para ganhar dinheiro e para comprar coisas. E trabalho para comprar coisas, em vez de investirmos em bens que não são perecíveis, não é? No caso do conhecimento, de cultivar amizades sadias, ter tempo para viver de uma forma mais direta com a natureza e com a interação, não é? Então, e diz-nos ele que a autorrealização é trabalhar é sempre trabalhar, não há nada sem trabalho, para fazer bem aquilo que se quer fazer. Ou seja, neste caso pode ser, já vamos analisar um pouco adiante, aqui está a pirâmide em um ponto maior, estão a ver como a autorrealização. Precisamos da aprovação de amigos, da família, da comunidade, é claro que sim, todos precisamos de tudo isto. Agora, temos que ver em que graus é que isto é necessário e em que graus é que fazemos disto, enfim, a nossa forma de viver. Então, quais são os principais, segundo Maslow, quais são os principais obstáculos à autorrealização? Defesas internas, ou seja, temos níveis muito baixos de aspiração. Ou seja, contentamos-nos com o que estamos hoje e não queremos ascender, não queremos ser melhores. Podemos fazer montes de coisas, mas muitas das vezes também não queremos. Eu estou bem aqui, deixem-me estar aqui quietinho, eu não quero mais ondas, não é? Muitas das vezes é exatamente isso que fazemos. E pronto, e é preciso um pouco de esforço, sem ser no caso, por exemplo, como eu, muitas outras pessoas deslocam-se, não é? Deixam de fazer treinos, isto é um exemplo, não é para tornar nada mais meritório, não é isso, mas é um exemplo que eu tenho. Quer dizer, sou uma pessoa normalíssima, tenho muita família para olhar, tenho coisas para fazer, mas isto, lá está, é fazer algo maior do que eu, é ter aspiração de ser útil. Isto é um exemplo que eu estou a dar. Mecanismos de defesa do ego, que nós vimos que são de facto, formas de fugirmos a uma realidade. Ambientes destrutivos, excesso de álcool, que é muito comum, não é? Comer erradamente, empacotados, sei lá, comer coisas que engordam, que fazem mal, assim, à fartazana, não é? Isto é uma forma de se prejudicar muito, não é? Não ajuda. E influência social e dos grupos, também é muito importante isto, os grupos onde nós andamos. Precisamos de verificar, estar atentos. Isto tem a ver comigo ou não tem, não é? E a propaganda. Bom, e quais são então os requisitos básicos para o crescimento, segundo Maslow? São compromisso com algo maior do que nós. Concentração, ou seja, se é aquilo que eu quero, eu não posso ir fazer compras em vez de ir para aquela minha obrigação. Escolher coisas que me levem a crescer, livros interessantes, em vez de ler o resumo da novela da noite, não é? Vou procurar livros que me cultivem. Músicas clássicas, em vez daquela música, enfim, que me torna exacerbadamente ansioso e nervoso. Se nós precisamos de nos tranquilizar, temos que procurar outro tipo de música que nos tranquilize. Autorresponsabilidade, autoconsciência. Então, ter modelos de vida. Nós olhamos para a nossa volta e há sempre pessoas à nossa volta que nós admiramos.
por isto ou por aquilo. Então, são modelos. Nós temos modelos a toda a volta, modelos vivos. O Gandhi é um, não é? É um deles. Então, outra coisa importante é a avaliação das nossas pegadas, das nossas atitudes e comportamentos. O que é que eu tenho deixado? É fácil de vermos isto com amigos, com familiares. O que é que eu tenho deixado? Tenho deixado coisas boas? Ou não? Ou tenho deixado coisas pesadas, amargas? Na família, às vezes, já há conflitos graves entre uns e os outros. E muitas das vezes isto tem mais a ver com o ego, com estas falsas necessidades enfim, falsas proteções que não são necessárias, não é? Pronto, é preciso abandonar então essas defesas egóicas quando não são precisas, saber abandoná-las. Às vezes são necessárias, mas nem sempre. E essa consciência é fundamental. É preciso então força de vontade, que ele também nos diz, e é verdade, ingrediente vital ao processo de autorrealização. Porquê que é vital? Porque se não tivermos vontade, nós esmorecemos. Se não tivermos vontade, olha, dá-nos moleza, nós não queremos ouvir, não nos interessa. Pá, tchau, vou fazer outra coisa, quero me divertir. Amanhã. E o tempo é um bem que não é armazenável, não é? Não nos esqueçamos. Pronto, então... Vamos passar, então, agora... Já não falta muito, já. Estou a alongar um pouquinho. Já falta pouquinho, né? Bom, então, agora vamos falar um pouco sobre o pensamento, a arte de pensar. E vamos começar aqui com Allan Kardec, que nos diz exatamente o que nós temos visto até aqui, que vamos reparando que de formas diferentes, nós todos nos dizem a mesma coisa, ou semelhante, não é? Então, Allan Kardec diz-nos o quê? Os nossos pensamentos são como os sons de um sino. Fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. E conforme eles sejam positivos ou negativos, assim temos. Não é? Então, Auguste Cury é excepcional. E antes de entrarmos um pouco mais diretamente naquilo que ele nos diz, vamos então relembrar o seguinte: o nosso pensamento é o somatório de fatores internos, que são nossos, aquilo que nós queremos e resolvemos, e externos, exatamente porque, tornando a lembrar, a nossa mente, ela é mergulhada numa grande mente coletiva. Portanto, são os tais campos morfogenéticos, os campos que se interligam quanticamente, está bem? E por isso mesmo temos que estar atentos ao que queremos e quem somos, e quem não somos, para não ir no rebanho. Então, os fatores externos são o pensamento familiar. Até enquanto somos pequenos, somos muito influenciados pelo pensamento familiar, obviamente, mas depois que somos adolescentes, começamos a pensar por nós. É isto que eu quero? Agora vou fazer um parênteses, estou-me a alongar um bocadinho, mas é interessante isto. A minha neta tem 11 anos, ela estudou no colégio alemão até dezembro. Ela já o ano passado fazia questão, começou, queria sair. Mas porquê? Ela é aluna de quadro de honra, é uma aluna brilhante em todas as cadeiras, fala alemão perfeitamente. E sempre, está lá desde a pré-primária, e é uma aluna e é querida por todos, tudo mais. Não, vovó, eu acho que vou querer ser advogada. Ela queria ser médica. Eu acho que vou querer ser advogada. Muitas injustiças, há coisas... O que é que se passa? A inflexibilidade do colégio, a forma como os professores tratam os seus alunos, portanto, a criatividade, a diferença não é bem-vinda. É o rigor. Ela, como é uma aluna de excelência, claro, ela interessa ao colégio alemão que ela lá fique. Mas a Francisca não quis lá ficar. E eu fiquei tão feliz, tão feliz. E os meus, claro, os pais foram formidáveis porque entendem estas coisas e dão-lhes estes espaços para ser quem são e sabem que a filha também que têm. Mas isto para dizer que lá porque ela é aluna X, tão importante lá dentro, não é? Ela soube observar, na adolescência, ela soube observar os seus valores. Quem sou eu? Isto não tem nada a ver comigo. Excesso de competitividade entre os alunos, enfim, ambiente em que ela simplesmente não se enquadrou. E está feliz, com notas altíssimas,
continua, vai continuar a ser alemão, mas isto para dizer-lhes o quê? Que às vezes nós também, como pais, não podemos exercer o bullying. Nós temos que ver que cada um é um. Cada um, não é? E não é lá porque tem muito boas notas, não é isso, não é, pronto, tem aquela capacidade, tudo bem, mas não era por aí que podiam obrigá-la a continuar um caminho, a trilhar ali dentro, não é? Portanto, isto para dizer que na adolescência temos que estar atentos aos nossos filhos, aos nossos netos, aos meninos que nos cercam, cada um é um. E ela podia ter tido a maturidade intelectual e não a ter em termos emocionais. Mas, nem de autoconhecimento. Mas tem, não é? E isso realmente. Exatamente. É mas isso que interessa. Não é? Pronto, é um exemplo que é a minha vida. É o que eu posso dar como exemplo, que é o que eu digo. Não há nenhum livro que nos possa dar mais ou dizer mais que aquilo que nós experienciamos na nossa vida, não é? Pronto, então fica este exemplo. O pensamento familiar, o pensamento social, o bombardeamento dos mídias. Ela podia até achar super importante. Eu estou a dá-la como exemplo, vamos continuar porque é mais fácil. Claro, ela super, não é? Eu sou super, que é miúda super simples, não está nem aí. Porque tem boas notas, está bem, é normal, tem. Podia ser uma presunçosa e queria continuar lá dentro, mas isto para mostrar como é que na adolescência já se nota aqui, porque há uma descolagem, não é? Do que é de fora para centrar-se em quem eu sou. Eu peço desculpa, vou tirar o casaco, porque estou com um bocadinho de calor. Pronto, então agora temos os fatores internos, lá está. Qual é o meu propósito, o meu objetivo de vida? É humanista ou não? E os meus valores são universais ou não? Sim, porque o maior bandido aqui do país tem objetivos, não é? São fatores internos, ele tem um projeto. Só que não é para o bem, não é? Nós estamos aqui num caminho oposto, mas é para mostrar como é que a organização é importante. A organização do crime, ele é bem organizado. Agora, imaginemos como nós temos que ter bem organizado o bem. Não é verdade? Pronto, estes fatores são muito importantes. Os valores universais, o que é nosso? Que valores são os meus? São os valores nobres, humanos, como nos falava Platão, as virtudes, os valores, não é? Então, Cury vai nos dizer que a arte mais sublime da inteligência é pensar qualitativamente. E o que é isso? É aprender a interiorizar nesse sentido. Este pensamento, isto é meu, é isto que eu quero? Eu acho que não. Isto é influência aqui da piscina. Não, eu não vou por aí. Pensar com liberdade e consciência crítica. Lá está. Isto é ser livre. É saber se o pensamento é nosso ou não. Se não é, nós estamos numa cadeia de pensamento. Agregar ideias, ou seja, os conhecimentos vão-se somando. Uns dizem umas coisas, outros dizem, parece tudo igual, mas não é. Há sempre algo de novo que se pode ir somando. Por isso o caderninho é tão importante. O caderninho. Porque quem quer ter este processo de autoconstrução deve ter este processo construtivo, então tem que ser também controlado para saber se está aí no caminho certo ou não. Escreve as suas ideias, as suas dificuldades, os livros que ouve que deve querer ler. Então, que mais? Agregar ideias, então, trabalhar perdas e frustrações com dignidade, gerir os pensamentos e as emoções nos focos de tensão, ou seja, gerir as emoções, expandir a arte de contemplação do belo. Nós, muitas vezes, estamos num mundo tão acelerado, tão louco, que nós fazemos um percurso por zonas maravilhosas e vamos a pensar no Arco da Velha e não damos conta do que se passa à nossa volta. Perdemos, porque isso aumenta-nos a energia, isso põe-nos em contacto exatamente com o todo, tira-nos deste fechamento. É importante apreciar. A gente saímos, vamos adquirir o hábito de reparar nas folhinhas da árvore, na flor que nasceu ali, no sorriso do vizinho. Sorrir para quem passa, ser agradável, como gostamos também de ser tratados, não é? Tudo isso é fundamental. Ir a uma galeria de arte, ouvir música, apreciar as artes. Porque toda a área, tudo que é relacionado com as artes, de uma forma de qualidade, obviamente, tem a ver com uma expansão da nossa própria mente, que é uma coisa que devemos fazer. Portanto, tudo isso é outro fator
para escrever no caderninho, para fazer. Quem quer fazer ter esta construção. Então, a modo agora de resumo, já estamos mesmo no fim. A modo de resumo, temos aqui um esquema que é fácil de fixar. O eu, o que nós pensamos, sentimos, as nossas vontades e a nossa força de vontade. Força de vontade. A ignição, temos que a ter sempre ligado. Senão o carro para. Senão a obra não anda. Portanto, que fique bem delineado este desenho para chegarmos à nossa meta. Porque senão só temos um ou dois cubinhos feitos. Aquilo não tem nem ar de pirâmide quando chegarmos ao lado do lar. A tua pirâmide. Isto nem é pirâmide. Não é? Pronto. Então, temos que saber então quais os nossos talentos, as nossas fragilidades, não é? E pronto, basicamente temos que ter em mente que há que ter estes esforços. Quem sou eu? O que é que poderia dizer que tem a ver comigo? O que me define? Quais são os meus objetivos e projetos de vida? E os meus mestres? Quem são? Os meus modelos de vida? É muito fácil nós todos falarmos dos dois. Não. Vamos falar de uma sequência deles. E que nós conhecemos hoje, atuais também. Vamos fazer uma lista de 20 ao longo do tempo, dos antigos até à atualidade. São exercícios para ser feitos. Depois disto tudo esquematizado, que é o nosso projeto, é que nós vamos, então, começar a nossa obra. Já está começada, mas eu digo eu, ganhar mais velocidade. Que princípios e valores delineiam a minha identidade? Então, consciente ou inconscientemente, nós escolhemos sempre. Nós achamos que não escolhemos. Não escolhemos. Escolhe. Ir ou não ir, é uma escolha. A gente pensamos muitas vezes que escolher é ir. Não ir também é escolher, não é? E tudo tem consequências. Então, de acordo com as consequências, que são as pegadas, que é um termo que até ouvi à Teresa e achei o máximo, e agora estou a usá-lo. Obrigada, Teresa. Portanto, o termo pegadas acho que é muito, não é? É muito ilustrativo, muito ilustrativo. E, portanto, lembrem-se das vossas pegadas. Quais são? O que é que nós deixamos pelo caminho? Não é? Tudo tem consequências. O que é que eu realmente quero, então, da vida? Essa finalidade está clara? Muitas vezes não está. Nós andamos um bocadinho aqui à deriva, não é? E, pontualmente, a cada 3 meses, nem que seja uma vez por ano, é bom alinharmos a nossa rota. Termos isto, olha, no final do ano é uma boa altura, em janeiro, por exemplo, que nós achamos sempre que temos projetos, fazemos sempre projetos para isto. E depois, ficam todos pelo caminho. Vou fazer dieta em janeiro. Vou emagrecer 3 quilos a partir de janeiro. Fazemos a dieta. Isto é um pequeno exemplo, obviamente, eu estou a brincar. Mas é verdade, às vezes temos projetos e são abandonados. Todos os anos fazemos projetos e ficam pelo caminho. É preciso este esforço. Então, tudo isto é importante. O que é que eu quero? Isto tem a ver com onde é que eu quero chegar, não é? Com a minha vida, o que é que eu quero realmente concluir e o que é menos importante. Tudo isto deve ser escrito num papel. Nós devemos dedicar algum tempo, pelo menos por semana, algum tempo, para ir pensando sobre isto, fazer estas reflexões, olhar para uma paisagem bonita, ou então na nossa casa, simplesmente relaxados. Por exemplo, que tal comprometermos em ajudar? Há muitas formas de ajudar. Basta decidirmos que vamos sempre, que encontrarmos alguém, mesmo que esse alguém esteja carrancudo, nós vamos, olá, dar um sorriso. Ou seja, puxar, transmutar a energia, que no fundo é uma das nossas funções aqui na Terra, do nosso ego, ou seja, vamos dizer que somos avatares, que é muito giro. Então, vou quase a terminar, mas vamos ler só esta pequena pensamento, este pensamento que é muito bom. Um ser que se conhece não está à deriva. Está desperto. Dá sentido à vida. É como uma peça de um puzzle no lugar. Soma para o todo. E também se realiza.
Portanto, nós e o todo, estamos todos juntos. Às vezes nós desvinculamos-nos, fomos afastados desse todo e ficamos infelizes. Porque às vezes, mesmo com algumas dificuldades, quando estamos ligados a esse todo, nós sentimos felicidade, sentimos bem-estar e sentimos esse sentido da vida. Portanto, ter esta compreensão do que andamos aqui a fazer, mais profunda, trabalhá-la mesmo, de uma forma séria, porque senão é uma brincadeira. Nós temos, isto é como se numa sala de aula, os alunos vão lá, não fazem trabalho de casa, não estudam para os testes, é uma balda, é ou não? Nós também não podemos tornar a nossa vida numa balda, temos que direcioná-la para onde queremos. Se não quisermos, tudo bem, cada um faz aquilo que se define. Agora, se quer, nós movemos, a nossa vontade move energias imensas. Isso significa que, se nós queremos, não podemos brincar. Agora, se não queremos, assumimos. Agora, não fiquemos no meio do campo, porque, de facto, se temos consciência, e a consciência é uma necessidade aliás, a consciência deve ser aumentada constantemente, e que isto é o mesmo que estarmos numa casa onde existe a cave, o resto do chão, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quinto andar, sétimo andar, e a consciência é como nós estamos, quando estamos no instinto, estamos ali no resto do chão ou na casa, não vemos nada. Vemos o que se passa ao longe, um mundo infinito. Quem está na cave, no primeiro, no segundo, não vemos, vai vendo aos pouquinhos, cada vez mais. E quando chega ao sétimo andar, meu Deus, vê o mar. Não é? É um pouco isso. E quando atingimos este nosso lugar no puzzle, voltamos àquilo que comungamos com o que nos disse Platão no início. Não é? Que o ápice do ser humano é ser humano. E o que ele deve ser, o que ele pode ser, ele deve ser. Aportando ao mundo valores, virtudes e sabedoria. Homo sapiens, que é o ser humano. Então, agora estamos mesmo no fim, vamos só falar sobre a meditação. A palavra meditação vem de medir a ação. É uma ferramenta, uma técnica e uma prática, existe há milhares de anos, mas é uma técnica intemporal que está ao alcance de todos, em qualquer altura, em qualquer lugar. Por exemplo, o que fizemos no início é uma forma de mindfulness, que é meditação, é concentrar a mente no momento presente, não é mais do que isso. E podemos fazer isso sempre que andamos ansiosos, que é para quê? Para não cairmos nas fugas à realidade, para não cairmos nos mecanismos de defesa. Quando dermos por nós muito ansiosos, temos a facilidade do banho de água e sal, a respiração, que nós vamos ver aqui a importância dessa respiração, uma ajuda que podemos fazer onde quer que estejamos. Vamos ver então. Concentre-se na sua respiração. Sinta o ar entrar e sair de dentro do seu corpo. Deixe tudo o resto desaparecer, desde o mundo exterior até aos seus pensamentos. Durante o próximo minuto, foque-se apenas na sua respiração. O ar entra, espera um pouco e o ar sai. Só isso. O ar entra, espera e o ar sai. O ar entra, espera, o ar sai. Podemos fazê-lo em qualquer lugar. Eu há pouco utilizei-me deste método, porque perdi-me na vinda para cá. E já vinha a 15 minutos do início. Faltava-me subir esta rampa. E eu mantive a minha tranquilidade. Respirei. Olhei as folhas, senti o vento no meu rosto. E cheguei tranquila. Foi difícil? Não. Podemos fazer em qualquer lugar.
E em qualquer estado de espírito. Em qualquer. E quando estamos com menos vontade de o fazer é quando devemos, se queremos ter este caminho, não é? E não andar ansiosos, estressados, que nos faz fugir da realidade. Porque perdemos o controle, respondemos coisas que não queremos, fazemos coisas que não queremos com quem está próximo a nós. E isto é uma forma de autocontrole emocional, dos nossos pensamentos, não é? E gerimos a água que está em nós, os 70%, e o nosso ADN. Porque tudo é quântico, não é? Funciona desta forma. Então, em resumo, temos o caminho da realização do ser humano, então é entender o que é ser um ser humano de verdade. E por um ato de vontade, ele realiza-se. Muito obrigada. Chegamos ao fim da nossa conversa. E agora, nós agradecemos imenso porque realmente nós não vamos conseguir passar na vida sem fazer este processo. Não. Se quisermos atender a uma lei inevitável, que é a lei do progresso, não é? Exatamente. Muito obrigada, minha querida. Vamos só aqui agora dar a oportunidade, não vamos deixar ir embora, não é verdade? Não. Vamos só, sim, pode ir para aí. Vamos só agora dar aqui a oportunidade, se alguém tiver alguma questão que queira colocar aqui à nossa querida amiga, aproveitem porque ela depois vai-se embora para o Porto e nós não vamos ter a oportunidade. Uma surpresa aqui depois. Ah, é? Depois vamos ter uma surpresa, ok. É em off, portanto quem ficou em casa não vai ter. Já estou a avisar, isto bombom é presencial. Mas pronto, também é bom ficar assim. Ora, eu vejo que nós temos aqui seis comentários que poderão ou não ser são miminhos reais. Não temos aqui questões, vamos ver até onde eu consigo perceber. Eu também não falei disso. A Ascensão Rodrigues cumprimenta-nos, diz boa tarde, amigos, e boa e feliz palestra. E foi, sim, senhora. Deixa-me passar aqui em rodapé. Ok. A Rosane cumprimenta-nos. Tudo, queridas amigas. Tão bom, que saudades. A Fernanda Amália põe aqui uns coraçõezinhos. Fernanda Amália Ferreira, tão querida, a sério. Pronto. Eu não conheço. A Sónia Viegas, olá querida, tudo bom? Boa tarde, amigos. Oi. A Isabel, a doutora Isabel também, vamos ver o que é que ela diz aqui. Parabéns e obrigada à palestrante e ao centro por mais estes momentos de partilha e ensinamento. É a palestrante, claro que sim, bem-haja. E a Ascensão diz, bela palestra, gratidão. E um bom fim de semana para todos. Obrigada, igualmente. Ora, o pessoal lá em casa não está a colocar perguntas, mas pode ser que alguém aqui queira fazer alguma observação ou colocar alguma questão. Eu também não me coloquei à exposição, mas de qualquer forma não falei. Sim. Aproveito para dizer que muitas das situações aqui referidas hoje estivemos a trabalhar com jovens, foi tão giro. Por causa da questão do bullying, principalmente, não é? Por causa do entendimento do bullying em casa, no lar, não é? Na conjugação familiar, nós achamos que é só na escola, ou que é só no local de trabalho. Pronto, falar nestas questões de uns para com os outros e que nós próprios às vezes estamos a cometer bullying sem nos apercebermos porque não o consideramos. A falta de autoconhecimento, não é? Portanto, tudo isto e muito mais foi abordado e é muito gratificante porque são descobertas que são feitas e que vão auxiliar no tal caminho para o autoconhecimento. E é muito giro e de vez em quando eu gabo aqui as crianças e jovens porque realmente é uma benção. Vê-los tão jovens, de tenra idade e saberem fazer coisas que os adultos infelizmente ainda não sabem. Como fazer ali num instantinho uma autoanálise. Olha, tenho estas características, miúdos tão jovens, não é? Tenho estas características negativas, mas já tenho estas positivas. Ou seja, eles sabem qual é o caminho. Eles sabem que vão ter que aplicar e o que vão ter que corrigir. Muito bom. Pronto, é o estudo do espiritismo, não é? O estudo de nós mesmos. Então, se quiserem aproveitar...
Há sempre uma questão Ok. política. Já não estava a conhecer, Fernando. Explicitamente com aquilo que mostrou, mas tem a ver com a forma como nós trazemos da história o sentimento de culpa. E essa culpa muitas vezes é-nos empurrada, colocada, para que nós nos sintamos mais pesados e mais negativos. E darmos mais relevância à falta do que à presença. Ou seja, mais falta aquilo que nós não temos e menos importância àquilo que nós já temos. Na árvore que mostrou, mostrava um certo anestesiamento, a pessoa anestesiada relativamente àquilo que não tinha. Mas nós estamos anestesiados também em relação àquilo que nós temos. À bondade, à felicidade, ao sorriso. E quantas vezes nós temos essa vontade e somos quase que obrigados, porque não somos educados para isso, não estamos educados ainda para isso, a fechar o sorriso e não abrir isso. Não dizer um boa tarde claramente e não saber sorrir e abraçar com o sorriso, quem quer que seja. E porque essa forma que nós, da qual estamos envolvidos por um meio social que é muito abrasivo, nos coloca numa posição mais baixa do que aquela que nós podíamos ter, sem que nós queiramos subir para cima de nada nem de ninguém. Isso incomoda muito, e eu estou, uma série de anos, o Cabral já mostra um bocadinho, a viver isso, estas expressões de bullying, claro, através da profissão que exerço já há mais de 40 anos. E isto, vou vendo todos os dias que todos aqueles que por lá passeiam mesmo, porque andam aqui em recreio. E eu não sei falar, não sabem como é que eu sou, ou quem sou. Sou Fernando Barroso, nem a mas profissão. o mal nunca vem só. Nem a profissão. Nem a profissão. Mas o Fernando Barroso, mas o mal nunca vem só. Diz uma amiga nossa também do Porto, que é a Emília Barroso, que é professora aqui na Benedita. Quando estamos todos juntos, e temos os dois pelo menos desse apelido, ela diz que o mal nunca está só. Portanto, sim, temos aqui 2 Barrosos. É mas esta reflexão que eu faço quase todos os dias, quer seja numa aula, num espaço público, num espaço do pátio, porque há uma coisa que nós não estamos habituados a ter: respeito por si e pelo outro. E enquanto isso não chegar ao ser humano, ao Homo sapiens, nós não conseguimos ultrapassar determinadas barreiras que nos constrangem. Está a querer refletir comigo? Então eu posso dizer. Não se importa de vir aqui, que é para lá em casa pararem de me ver a mim. Muito obrigada. Não é que a imagem seja má. Então é assim, é claro. Agora, o que nos compete a nós individualmente é a nossa parte, que já é imensa. É um trabalho hercúleo e é isso que é esperado de nós. É o trabalho individual, porque, como lhe expliquei, pronto, já agora eu posso acrescentar aqui um conhecimento que vai definir exatamente a importância de cada um fazer a sua parte. Só isso. Não podemos fazer mais que isso. É impossível. E se gastamos tempo a tentar mudar os outros, nem mudamos os outros nem a nós. Portanto, temos que mudar a nós. Ponto. Então, eu vou-lhes dar uma experiência. Falamos há um bocado em campos morfogenéticos. Há uns anos, no século XX, havia, portanto, indivíduos cientistas que estavam a estudar o comportamento dos macacos, dos símios, porque faz semelhanças com os humanos, portanto, estavam a estudá-los. E então atiravam batatas para... Havia ilhas, isto foi no Japão, e no Japão havia várias ilhas, e eles atiravam as batatas para os macaquinhos apanharem, para ver o que é que eles faziam. Comiam e tal, interagiam, e era isso que eles andavam a estudar. Mas as batatas, repare, eles trincavam e tal, e deixavam ficar as batatas todas, na maior parte das vezes, porque tinham muita areia. Um belo dia, ao colocarem as batatas,
uma macaquinha, chamada depois, posteriormente, de Imo, pegou na batata, lavou-a na água do mar e comeu toda. Pela primeira vez comeram a batata toda. Os outros que estavam à volta viram, não é? E passado um dia, dois, é um, depois é o outro, depois é o outro, vão começando todos a comer. Até aqui tudo bem. É um comportamento de observação, nada de mais. Agora, o que é incrível é que em outras ilhas distantes, onde nenhum macaco interagia, os ditos símios começaram a lavar as batatas e a comê-las, simplesmente. Portanto, isto é uma experiência que nos comprova, a partir daí foram feitos muitos estudos, não é? E, obviamente, que a física quântica é uma realidade científica para ficar, não é? Para ficar atualmente, e então comprova-nos a existência desses campos morfogenéticos, onde o comportamento de um só indivíduo, se for depois perseverante, que foi o caso da macaca comeu, mas depois outros também o fizeram, portanto houve ali uma energização, digamos, de campo, uma construção de um campo, que é o que nós fazemos com o nosso pensamento, não é? E aquilo, basicamente, como uma teia de aranha, passou para aquela rede de macacos. Ou seja, nós, seres humanos, também vivemos numa rede. Por isso é que falo que a nossa mente é coletiva. Nós temos a nossa mente individual, que é o nosso pontinho, onde nós está o nosso egozinho, a nossa mente pequenina, e temos um global, onde estão todas as mentes contidas. E há interferência. E, portanto, repare, a única coisa que nos pedem é: faz a tua parte. A tua parte. Vou agora lembrar a história também de uma história de Chico Xavier, e que eu também transporto isso muito sempre para mim. Lá está. Aprendemos como todos, se quisermos. Até com as crianças, com os pequeninos, com os vizinhos, todos. Basta estarmos abertos. Olha, portanto, olha, já perdi-me. O que é que eu ia contar? A história de Chico Xavier. Chico Xavier. O Chico e o Emmanuel, claro que estão sempre em contacto, não é? Óbvio, grandes amigos. E então, o Chico tinha uma irmã que tinha filhos, e, portanto, seus sobrinhos, e, pelos vistos, ela era um pouco negligente no tratamento dos meninos. Não lhes dava comida, não lhes dava. E ele vivia preocupadíssimo. E dizia: ai, porque ela não faz isso? Ai, porque os meus sobrinhos. E estava sempre... Pronto, não é fazer queixinhas, mas era, enfim, a desabafar, que era um sentimento doloroso para ele. O que é que lhe responde Emmanuel? Não é? Vai lá e dá 2 bofetões e acorda a tua irmã que não está a portar-se bem. Ela não está a fazer, faz tu. É chamar, todos somos chamados a servir. Não é? Portanto, acho que com isto respondi, ou não é responder, porque não foi uma questão. Refletimos juntos e penso que chegamos a uma conclusão um bocadinho mais satisfatória. Não é? A questão é que eu sempre fui educado e preparado para o trabalho coletivo. Isso é, quer em casa, quer fora, o que nós estamos aqui e ali a fazer é uma peça de um todo, uma peça de um puzzle que trabalha com este coletivo. Pronto. Mas tem que ser sempre a partir do nosso eixo. Sim. Isso sempre. Porque se eu vou por aqui fora e um senhor ali, a minha mãe, a minha avó, a minha mãe, meu avô, grandes professores. Por exemplo, a minha mãe diz-me sempre: minha filha, se o que tu queres comprar e necessitas tem no nosso bairro, não vais comprar fora. Porque este comércio local precisa de nós. Desde pequenos. A minha mãe, coisa que eu não era tão a 100%, desde que começaram a pedir que se guardassem as tampinhas e separar os plásticos e os papéis, a minha mãe desde sempre, é que não há um dia, um momento em que aquilo vá para o lixo dos como é que se diz? Orgânicos. Não há. E com isso, os meus netos, eu fui ensinada, porque eu também fui mudada, porque muitas vezes, quantas vezes? Não ia. Mas aos poucos eu fui me conscientizando. E a minha mãe sempre. E os meus netos reciclam tudo. Eles vão tomar alguma coisa fora de casa, trazem a tampa para juntar, para levar à mesa. Isto é educar, é dar exemplo. Blá, 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 não adianta nada. Então, temos que fazer.
agir, fazer em vez de falar. Não, faz. E quem está receptivo aprende, quem não está nunca vai estar. Podia falar com ele milhares de vezes, não adiantava. Não é? Eu tenho estes exemplos todos em casa, aprendo muito com os meus familiares, porque já os meus avós eram pessoas extraordinárias e também tinham comportamentos um bocadinho fora da regra, não é? E por isso mesmo, dar importância aos outros, ser fiel aos nossos amigos, não é? A fidelidade é algo importante, porque nós só conseguimos ter uma relação profunda se existir confiança. Sem confiança isso é impossível. É como a relação de uma criança com a mãe. Se a mãe for instável, com vícios, uma pessoa que não dê um chão, uma segurança, essa criança vai ser um adulto com muitas dificuldades. Então, o nosso papel na Terra, como avatares, é de facto cumprir a nossa função de enviar para o nosso espírito a base de dados, com o nosso ADN, uma base de dados evoluída, para que de facto haja evolução. Não é? E que nós mesmos, o nosso espírito, também esteja sempre em ascensão também. E que possamos cada vez mais ir adquirindo esses valores. Sendo herdeiros de nós mesmos. Como? Sendo herdeiros de nós mesmos, exatamente. Na certeza de que todos nos complementamos e todos somos chamados a servir. Exato. Portanto, Exatamente. aquelas ideias antigas têm que Não, que já não têm, tudo É obsoleto. tudo obsoleto, temos Já. que recomeçar. Exatamente. Daí a importância destes pequeninos encontros. Sim, Não parece muito, mas é imenso. é muito. E é preciso um livro. É preciso. Caderninho, anotar. Não, é um caderno, porque isto é o mais importante que nós podemos fazer pela nossa saúde, pelo nosso próximo, pela construção de um mundo novo, não é? Pronto, então eu acho que nos despeço. Muito não é? obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, minha querida bem-aja. É sempre uma delícia. Olhem, aí em casa nós vamos já dispensá-los, mas vamos só fazer aqui uma coisinha. Como já temos aqui a hora um bocado adiantada, com todo o prazer e com todo o gosto, vou-vos convidar para fazermos aqui um passo coletivo. Em vez de irmos ter aquele tratamento espiritual ali na salinha de passo, vamos fazê-lo aqui em conjunto. E como nós sabemos, e há bocado pela experiência da IMO, isso foi demonstrado, o coletivo tem uma força imensa. Daí também a importância das preces. Quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estarei. Porquê? Porque toda a simbiose, todo o ambiente espiritual é mais elevado, porque somos vários na intenção da elevação e em sintonia com o lado espiritual da vida. Bem, então vou-vos convidar a cerrarem os olhos, vou aqui pôr uma música suave. Se der para apagarem um bocadito a luz para não ser tanta luz, agradeço. Pode ser esta daqui. Que o pessoal lá em casa não vendo também fecha os olhos. Pronto, e agora? Obrigada. Então agora vamos reservar um pouquinho do nosso espaço, da nossa vontade, pô-la em ação, permitindo-nos envolver nesta ambiência aqui deixada, desta informação, desta partilha, desta energia. Então o espírito que cada um de nós é, mergulhado aqui no coletivo, vamos entregar-nos de alma e coração ao amado Mestre Jesus, que por ter sido convidado aqui conosco se encontra e estará sempre aonde o convidarmos. Ele aí comparecerá. E neste momento, em paz, em calma, em amor, em entrega e em recebimento, abraçamos, Mestre, toda a energia de luz que nos envias
embebendo-nos na tua cura, sentimos-nos protegidos, amados, abençoados, mesmo perante as intempéries, e são tantas, tão difíceis da vida. Abraçando com vontade a mudança daquilo que estiver ao nosso alcance mudar, esforçando-nos para compreender e aprender o porquê daquilo que não conseguimos alterar. Entregamo-nos em confiança nos teus braços, pedindo-te a bênção de luz. E à medida que sentimos a envolvência, nos sentimos acalentados, por ti tratados. Uma luz imensa que se potencia a cada segundo e que nós, espíritos imortais em desenvolvimento, absorvemos, armazenando em nós, para dela usufruirmos a cada momento aonde estivermos, colocando em amparo do próximo também. Vamos recebê-la mais um pouco, sentindo como uma esponja a preencher-se cada vez mais. E de tanta luz neste momento que nos envolve, que nos pertence, que nos transmuta, vamos mentalmente abraçar fisicamente os presentes, como irmãos que todos somos, em crescimento, em que nas nossas diferenças nos complementamos, nos amparamos e nos entendemos. E é nesta leveza de ser individual, neste coletivo mergulhados, que nos elevamos ao alto em gratidão pela oportunidade destas aprendizagens, na certeza, porém, que a responsabilidade e capacidade de as colocar em ação, em sentimento e em exemplo, caberá agora a cada um de nós. Muito obrigada a todos e que o regresso aos nossos lares, aos nossos locais de trabalho, à vida social, às amizades e até, principalmente nas dificuldades, possamos sempre ir beber desta fonte que agora reside em nós. Muito obrigada e de todos nos despedimos. Até à próxima semana.